Olá, eu sou o professor Pierre, do IFSC Campus Tubarão, e este é o vídeo inicial do nosso estudo 3, que trata sobre a avaliação do ambiente interno. No estudo 2, na avaliação do ambiente externo, a gente examinou modelos e ferramentas para análise externa. O resultado do uso desses modelos e ferramentas sugere o que a empresa deve fazer. Agora, na avaliação do ambiente interno, a gente vai utilizar modelos e ferramentas que vão nos dizer o que a empresa pode fazer, no sentido de adequação entre o ambiente interno e o ambiente externo. Mais especificamente, este estudo ele tá baseado no modelo VRIO, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que, por sua vez, está fundamentado na visão baseada em recursos, que é a teoria por detrás deste estudo. As análises externas e internas, que nós estamos vendo no estudo 2 e agora no estudo 3, quando consideradas em conjunto, são os blocos de construção fundamentais no processo de gestão estratégica. Possibilitam a organização conhecer o seu contexto de atuação, definir estratégias adequadas e acompanhar a implementação dessas estratégias. Como que o nosso estudo ele está estruturado? Ele está estruturado em 5 tópicos, sendo que esses 5 tópicos serão apresentados em 3 vídeos. No vídeo 1, nós vamos tratar do tópico 1, ou seja, da contextualização, e da visão baseada em recursos, ou seja, vamos explicar essa teoria por detrás da avaliação do ambiente interno. No vídeo 2, a gente vai tratar do modelo VRIO, que nada mais é do que um modelo que é utilizado para a avaliação dos recursos e capacidades de uma organização, e ele tenta buscar quais recursos e capacidades são potencialmente geradores de vantagem competitiva, principalmente vantagem competitiva sustentável, por meio da análise de cada um desses recursos e capacidades em relação ao seu valor, à sua raridade, à sua imitabilidade e à organização da organização, no sentido de instituição, para utilizar esse recurso ou essa capacidade. E no vídeo 3, então, a gente vai trabalhar os tópicos 4 e 5. No 4, a gente vai ver a questão mais específica da imitação e como ela afeta a dinâmica competitiva de um setor. E no tópico 5, a gente vai ver as implicações da visão baseada em recursos para a gestão estratégica. Então, a nossa contextualização, nosso primeiro tópico deste vídeo e do nosso conteúdo do estudo 3. Lembrando, então, nosso infográfico do curso, a gente já passou pelo estudo 1, onde a gente viu as bases conceituais sobre gestão estratégica, e agora a gente está no bloco aqui chamado de diagnóstico estratégico. No estudo 2, a gente viu a avaliação do ambiente externo, e agora, neste estudo 3, a gente está vendo a avaliação do ambiente interno da organização. Então, ainda na contextualização, a análise interna oferece uma visão comparativa das capacidades de uma empresa. Por que uma visão comparativa? Porque ela compara com o ambiente externo, e especificamente com os seus concorrentes. Então, o que a gente espera responder com a análise interna? Quais são os pontos fortes de uma empresa? Quais são os pontos fracos de uma empresa? E como essas forças e essas fraquezas se comparam às forças e fraquezas dos concorrentes? Lembrem aqui que o objetivo final do processo de gestão estratégica é a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis. Então, a análise interna é uma maneira de olhar dentro de uma empresa para determinar quais podem ser os pontos fortes
e quais podem ser os pontos fracos da empresa. Lembrem que na avaliação do ambiente externo, a gente tentou identificar ameaças e oportunidades. E aqui no ambiente interno, a gente busca forças e fraquezas, ou pontos fortes e pontos fracos. É importante que esse olhar seja sempre num sentido comparativo, para que a gente tenha clareza sobre o que é de fato um ponto forte e um ponto fraco, comparando esses pontos com os concorrentes mais relevantes no nosso setor. A análise externa, ela diz para a gente quais são as ameaças e oportunidades, então no ambiente externo, e assim fornece uma orientação sobre o que a empresa deve fazer, como a gente já falou anteriormente. A análise interna diz o que a gente pode fazer. Então a gente olha para o ambiente externo, identifica ameaças e oportunidades, e olha para o ambiente interno, e com base naquilo que nós temos, podemos saber o que nós podemos fazer em dado ambiente. É lógico que nós podemos desenvolver ou adquirir recursos e capacidades, nós podemos reduzir nossos pontos fracos, nós podemos reduzir ou eliminar, nós podemos fortalecer ainda mais nossos pontos fortes, ou criar outros, ou desenvolver, ou adquirir outros pontos fortes. Né? Criar pontos fortes, por exemplo, por meio de uma aquisição ou uma fusão, que são estratégias que a gente vai ver mais para frente. Então, esse desenvolvimento, essa mudança interna, ela está também relacionada às estratégias que nós vamos adotar e às ações para adoção de cada uma dessas estratégias. Então, nesse sentido do que nós podemos fazer, do que nós devemos fazer do ponto de vista externo e do que nós podemos fazer do ponto de vista interno, a análise interna acaba se baseando na análise externa, fornecendo então uma estrutura para que os gerentes da organização possam pensar como os recursos de uma empresa podem ser implantados para melhor explorar as oportunidades e neutralizar ou reduzir as ameaças do ambiente externo. Pontos fortes e fracos de uma empresa, eles devem ser considerados, então, em relação aos pontos fortes e fracos das empresas concorrentes. Isso é bem importante aqui para a gente na análise interna. Então, a análise interna ajuda a empresa a determinar se seus recursos e capacidades são fontes prováveis de vantagem competitiva e estabelecer estratégias que são capazes de explorar quaisquer fontes de vantagem competitiva que a empresa possui. Então, uma das principais funções dos gestores é organizar, do ponto de vista de alocar, né, e distribuir os recursos da empresa. Contratar e demitir pessoas, adquirir novas empresas, apresentar novos produtos, né, desenvolver novos produtos, entrar e atuar em novos mercados, construir novas fábricas e assim por diante. Para que eles possam cumprir essa responsabilidade, os gestores precisam entender os recursos da empresa, ou seja, quais são as ferramentas que ele dispõe na sua caixa de ferramenta e como que esses recursos se comparam aos recursos das outras empresas, especificamente das empresas concorrentes. A análise interna é um processo para ajudar os gerentes a entender a posição dos recursos da sua empresa em relação aos recursos dos concorrentes. A grande ideia por trás da análise interna é que a gente está tentando descobrir fontes potenciais de vantagem competitiva. A gente não quer saber apenas se os recursos de uma determinada empresa são melhores que os recursos de outras empresas. A gente quer saber se esses recursos e capacidades são potenciais fontes de vantagem competitiva. A análise interna, então, permite que a empresa desenvolva uma estratégia com uma expectativa razoável
de vantagem competitiva. Sem uma análise interna, as empresas estariam apenas imaginando se uma estratégia resultaria ou não em vantagem competitiva. Vamos continuar então agora para visão baseada em recursos da empresa, o nosso próximo tópico, que vai explicar a teoria por detrás da análise interna. Então, visão baseada em recursos da empresa. A visão baseada em recursos é um modelo de desempenho que tem, como o próprio nome diz, foco nos recursos e nas capacidades que são controlados por uma empresa. E como esses recursos e capacidades podem ser fonte de vantagem competitiva. A lógica por trás da visão baseada em recursos pode ser aplicada de duas maneiras importantes. Em primeiro lugar, essa lógica pode ser usada para analisar o status quo de uma empresa, para formar uma opinião fundamentada sobre se os recursos existentes de uma empresa podem resultar em vantagem competitiva. Em segundo lugar, e talvez mais importante, essa mesma lógica pode ser usada como ferramenta de planejamento, para ajudar os gestores a ver como que os recursos de uma empresa devem ser empregados para obter vantagem competitiva. Então, assim, a lógica apresentada nesse estudo, ela é central para a própria ideia da escolha estratégica, que é destinada, então, à obtenção de vantagem competitiva. Então, ainda sobre a visão baseada em recursos, foi desenvolvida para responder à pergunta: por que algumas empresas obtêm melhor desempenho econômico do que outras? É usada para ajudar empresas a conquistar vantagem competitiva e desempenho econômico superior e pressupõe que os recursos e as capacidades de uma empresa são os principais impulsionadores de uma vantagem competitiva e de desempenho econômico. Então, neste nosso estudo, a visão baseada em recursos da empresa, ela vai ser a nossa lente teórica, por meio da qual a gente vai fazer a análise interna. Logicamente, existem uma série de outras ferramentas que podem auxiliar também e que podem ser utilizadas para análise interna. Aqui, especificamente, a gente está utilizando a teoria da visão baseada em recursos e, mais especificamente, do ponto de vista operacional, o modelo VRIO, para a realização da análise interna. Então, só para entender um pouquinho da história da visão baseada em recursos, né? Então, a teoria e o pensamento da gestão estratégica mais populares, digamos assim, antes de meados da década de 80, eles se baseavam no modelo estrutura, conduta, desempenho, o modelo ECD, que a gente viu no estudo 2, que deu origem depois ao modelo das 5 forças de Porter. Então, lembrem lá do estudo 2 que nessa visão de desempenho econômico, as principais características que para o desempenho econômico, as principais características do setor eram levadas como o fator que mais influenciaria o desempenho econômico das organizações, ou os principais impulsionadores do desempenho econômico de uma empresa. Em meados da década de 80, os estudiosos começaram a argumentar que os principais motores do desempenho, os principais impulsionadores do desempenho de uma empresa, poderiam ser encontrados no nível da empresa, ou seja, estariam relacionados mais ao que está ao alcance da empresa ou ao que a empresa detém do que ao setor em si. E aí começou a se identificar, então, que esses impulsionadores estariam mais relacionados aos recursos e capacidades das organizações. Então, a diferença na organização dos recursos e capacidades da empresa passaram a ser vistas como causas básicas
das diferenças no desempenho entre uma empresa e outra. Essa visão se tornou rapidamente conhecida como visão baseada em recursos da empresa, que é o que a gente tem aqui, visão baseada em recursos da empresa. Essa mudança, logicamente, no nível de análise do setor para o nível da empresa trouxe uma série de implicações para a administração. Enquanto a mensagem passada pela visão baseada no setor, ou mais especificamente pelo modelo ECD, pode ser vista como escolha, né? Então, identifique e entre no setor certo. A mensagem que se passa aqui na visão baseada em recursos é: escolha os recursos certos. Logicamente, como vocês podem perceber, os dois pontos de vista, tanto da análise no nível do setor, quanto da análise no nível da empresa, eles são complementares e, do meu ponto de vista, igualmente importantes para um diagnóstico estratégico adequado e, consequentemente, para as nossas escolhas estratégicas. Mas a gente falou muito de recursos e capacidades, mas afinal, o que são recursos e capacidades? Recursos, eles podem ser definidos como ativos que podem ser tangíveis ou intangíveis, que eu posso tocar ou não, que uma empresa controla e que pode usar para criar e implementar estratégias. Então, a gente tem aqui a representação nesse círculo maior dos nossos recursos. Por exemplo, recursos tangíveis, fábricas, os produtos, e os intangíveis, reputação, marca, relacionamento e assim por diante. Já as capacidades são também recursos, como vocês podem observar aqui nessa figura. Então, as capacidades constituem um subconjunto de recursos de uma empresa e podem ser definidos como ativos tangíveis e intangíveis que permitem à empresa aproveitar por completo outros recursos que a empresa controla. Por exemplo, a habilidade de marketing. Então, a habilidade de marketing pode ser utilizada para identificar valor para o consumidor e, consequentemente, desenvolver ofertas que estão mais adequadas ao que os consumidores precisam. Ou o trabalho em equipe, ou relacionamentos corporativos. Então, são capacidades que nos ajudam a utilizar outros recursos. Elas sozinhas não permitem que a empresa crie e implemente suas estratégias, mas elas, acompanhadas de outros recursos, elas possibilitam que a empresa obtenha vantagem competitiva. Mais exemplos. A maquinaria de uma empresa é, por exemplo, um recurso. A habilidade de projeto coletivo de produtos é uma capacidade. Isso, logicamente, se refere à capacidade da empresa trabalhando em conjunto, de produzir novos designs de produtos, por exemplo. A habilidade de recrutamento é uma capacidade. A habilidade de engenharia, a habilidade de engenharia dos indivíduos, por exemplo, é um recurso. Os depósitos minerais são recursos. Então, a grande diferença entre recursos e capacidades é que as capacidades sozinhas elas não possibilitam a criação e implementação de estratégias e, consequentemente, sozinhas elas não geram vantagem competitiva. Essa diferenciação entre recursos e capacidades é importante para a gente? É importante no sentido de que a gente compreenda que existe uma complexidade por detrás dos recursos e capacidades de uma organização, ou por detrás dos recursos
de uma organização. E essa complexidade pode ser também uma dificuldade para que outros concorrentes, para que concorrentes tentem imitar e obter a vantagem competitiva que a gente obtém hoje, mas pode ser também um desafio para as empresas identificarem o motivo de obterem ou não vantagem competitiva. Esse é o ponto crucial desse entendimento teórico entre recursos e capacidades. Do ponto de vista da análise do modelo VRIO, não existe diferença significativa na análise de um recurso ou de uma capacidade. Então, os nossos recursos eles podem ser divididos em 4 categorias: os recursos financeiros, os recursos humanos, os recursos físicos e os recursos organizacionais. Então, os recursos financeiros é o dinheiro disponível para a empresa, seja de qualquer fonte: caixa, lucros retidos, dívida, patrimônio líquido e assim por diante. Os recursos físicos são máquinas, fábricas, escritórios, matéria-prima, a própria localização geográfica, alguma tecnologia que a empresa detenha. Os recursos humanos estão relacionados às pessoas: treinamento, experiência, conhecimento, capacidade de julgamento, a ética do trabalho. E os recursos organizacionais estão relacionados à estrutura de reporte, de relatórios, sistema de recompensa, sistemas de coordenação, relacionamentos e assim por diante. Qual é o objetivo dessa categorização? Simplesmente demonstrar que qualquer coisa pode ser vista como recurso. Então, qualquer coisa que a empresa disponha pode ser vista como recurso. E 2, mostrar posteriormente que diferentes tipos de recursos podem ser combinados, como a gente já falou na questão da complexidade, para formar capacidades da empresa. Então, essa é a ideia da categorização. E quais são as premissas, então, que estão por trás da visão baseada em recursos? Então, a gente tem 2 premissas fundamentais: a heterogeneidade dos recursos e a imobilidade dos recursos. Então, a visão baseada em recursos, ela faz 2 suposições críticas que a diferenciam daquela visão baseada no setor, que a gente viu no estudo 2. Então, na visão baseada no setor, quaisquer diferenças que possam surgir entre as empresas, elas seriam rapidamente dissipadas pela competição no setor. Então, se uma empresa tivesse uma boa ideia, outras copiariam rapidamente essa ideia e a gente sairia de uma situação de vantagem competitiva para aquela empresa para paridade competitiva entre as empresas do setor. E, nesse sentido, então, não haveria diferenças duradouras entre as empresas. A visão baseada em recursos, por meio dessas 2 premissas, a heterogeneidade dos recursos e a imobilidade dos recursos, se opõe a essa ideia dessa visão mais setorial. O que significa, então, cada uma dessas premissas? Então, a heterogeneidade dos recursos. Diferentes empresas podem possuir conjuntos diferentes de recursos e capacidades, mesmo quando competem no mesmo setor. Pego 2 empresas do mesmo setor, olho para os recursos de uma empresa, olho para os recursos de outra empresa e vejo diferenças significativas entre um conjunto e outro. Então, isso significa que para determinado ramo de atividade, algumas empresas podem ser mais competentes em realizar essas atividades do que outras, porque elas possuem conjuntos de recursos diferentes. Então, em linhas gerais, diferentes empresas podem ter
diferentes recursos. A heterogeneidade de recursos costuma resultar do conjunto de recursos e capacidades de cada uma das empresas do setor. Os gestores de uma empresa podem juntar recursos e capacidades que pareçam inicialmente homogêneos, ou seja, iguais, e desse modo criar combinações heterogêneas. Por exemplo, duas empresas diferentes, elas têm maquinário, têm matéria-prima, têm pessoas, têm capacidade de design, têm habilidade de marketing e uma série de outros recursos e capacidades. Mas quando olhamos para o conjunto de cada empresa, a gente vê conjuntos diferentes. E a vantagem competitiva geralmente resulta de vários recursos e capacidades juntados, ou seja, dessa complexidade do uso em conjunto de recursos e capacidades. Então, isso quer dizer que geralmente a vantagem competitiva não vem de um recurso apenas e do uso desse recurso, ou seja, existe uma complexidade desse agrupamento e uso conjunto dos recursos. E a segunda premissa é a imobilidade de recursos. Algumas das diferenças de recursos e capacidades entre as empresas podem ser duradouras porque pode ser muito oneroso para outras empresas sem determinados recursos e capacidades desenvolvê-los ou adquiri-los. A gente vai ver mais para frente que às vezes é até difícil identificar quais recursos e capacidades ou quais conjuntos de recursos e capacidades são fonte de vantagem competitiva de uma determinada empresa. Até mesmo, muitas vezes, para quem está dentro da empresa. Então, é tecnicamente possível para uma empresa adquirir quase todos os recursos. No entanto, a imobilidade de recursos significa que é tão caro adquirir o recurso que não faria sentido economicamente. Então, a imobilidade de recursos diz para a gente que pode ser oneroso para empresas sem determinados recursos obtê-los ou desenvolvê-los, e alguns recursos podem não ser facilmente disseminados de uma empresa para outra. Um exemplo bem geral, eu olho o departamento de vendas de uma empresa e vejo que aquele departamento funciona bem. Vou lá, pego os melhores vendedores e coloco na minha empresa. Não necessariamente eu vou ter o mesmo resultado. E o que essas premissas nos dizem, né? O que elas significam? Então, essas duas premissas, elas tornam factível, plausível, a noção de diferenças duradouras nas empresas. Então, a ideia de se opor ou resistir a diferenças entre empresas pode até ter fundamento no bom senso. Mas se a gente quer explicar por que uma empresa se sai melhor economicamente do que outra, a gente precisa de uma explicação lógica. Por que existem essas diferenças entre uma empresa e outra e quais as causas, ou seja, quais as relações causais entre essas diferenças. Em termos mais simples, essas suposições significam que uma empresa pode ser melhor em algo do que outras empresas e que essa diferença ela pode ser duradoura, ou seja, algumas empresas podem ter vantagem competitiva e essa vantagem competitiva ela pode ser sustentável. Uma empresa pode possuir recursos semelhantes aos recursos de outras empresas, ou seja, homogêneos. No entanto, os gerentes dessa empresa podem empregar as capacidades da empresa de forma a criar pacotes heterogêneos de recursos. Em outras palavras, os gerentes eles podem pegar recursos comuns e criar pacotes incomuns de recursos, para que existam diferenças na empresa. Mesmo no conjunto de recursos básicos, mesmo que o conjunto de recursos básicos sejam os mesmos. Um exemplo bastante geral. Se a gente pegar pintura de quadro
de telas, por exemplo, né? A gente pega um pintor famoso e pega alguém que pinta de forma amadora, mais por distração. Eles podem até utilizar os mesmos materiais, telas, tintas, pincéis e assim por diante. Mas as capacidades de alguém mais experiente, junto com aqueles recursos, vamos dizer assim, homogêneos, elas criam um conjunto diferenciado que vai fazer com que se gere mais valor através do trabalho daquele, vamos dizer assim, pintor famoso ou que tenha bastante experiência. E, consequentemente, gerando mais valor, as pessoas observam mais valor e acabam ficando propensas a pagar mais pelos quadros daquele profissional que tem mais experiência do que pelos quadros daquele profissional que tem pouca experiência ou que pinta mais amadoramente. No caso das empresas, os gerentes, então, são importantes nessa visão porque eles têm a capacidade de criar essas diferenças entre empresas, mesmo que estejam trabalhando com recursos bastante comuns. Além disso, a vantagem competitiva geralmente vem de vários recursos agrupados, como a gente já viu anteriormente, em uma combinação mais heterogênea. Resumindo, se uma empresa possui recursos valiosos enquanto as outras não, e se as outras empresas não podem imitar esses recursos sem incorrer em altos custos, então a empresa detentora de recursos valiosos e que são difíceis de imitar provavelmente conquistará vantagem competitiva sustentável. Então, melhorando um pouco a frase, então a empresa detentora de recursos valiosos, raros, difíceis de imitar, provavelmente, se estiver organizada para utilizar esses recursos, conquistará vantagem competitiva sustentável. Então, a questão do valor, da raridade, da imitabilidade e da organização, que são as questões relacionadas ao modelo Vril, que é o tópico que vai ser tratado no nosso próximo vídeo. Então, no nosso segundo vídeo, aqui do estudo 3, a gente trata especificamente do modelo Vril e vê como que ele pode ser utilizado para análise de recursos e capacidades das organizações por meio da avaliação do valor desses recursos, da raridade, da imitabilidade e do quanto a organização está organizada para utilizar esses recursos. Então a gente se vê no vídeo 2. Até mais!